A parábola do esterco de cavalo. Em 1890, Londres e Nova York enfrentavam uma crise que hoje parece absurda. As ruas estavam literalmente enterradas em esterco de cavalo. Milhares de animais puxavam bondes, ônibus, carruagens. Cada cavalo produzia entre 15 e 30 quilos de fezes por dia. Um oficial de saúde em Rochester calculou que só os cavalos daquela cidade geravam estrume suficiente para cobrir um acre de terra à altura de 55 metros, quase a altura da Torre de Pisa. Os jornais previam que, em meados do século XX, as ruas estariam soterradas sob 3 metros de dejetos. Em 1880, 15 mil carcaças de cavalo foram removidas das ruas de Nova York. Os formuladores de políticas não sabiam o que fazer. Não podiam simplesmente proibir os cavalos. Eles eram essenciais para a economia. Em 1872, uma gripe equina paralisou grandes partes dos Estados Unidos. Mas o problema se resolveu sozinho. Na década de 1880, o motor a combustão interna foi instalado no primeiro automóvel. Em 1912, Nova York já tinha mais carros do que cavalos. A crise do esterco acabou. Essa história, conhecida como a parábola do esterco de cavalo, é contada por Daniel Susskind no início de seu livro A World Without Work, publicado em 2020. A maioria das versões da história é otimista. A tecnologia resolveu um problema aparentemente insolúvel, mas o economista Vassily Leontiev, vencedor do Nobel, enxergou algo mais sombrio. O que o motor a combustão fez com os cavalos, disse Leontiev, a tecnologia fará com os seres humanos, nos expulsará do trabalho. Computadores e robôs serão para nós o que os carros e tratores foram para os cavalos. Susskind, economista e fellow em Oxford, passou quase uma década pesquisando o futuro do trabalho. Ele não acredita que ficaremos todos desempregados amanhã, mas argumenta que estamos caminhando para um mundo com menos trabalho para seres humanos. E mais importante, propõe respostas. Hoje vou apresentar as principais teses do livro, as evidências, as críticas e as soluções que Susskind propõe. Está em jogo 3 problemas em vez de 1. Susskind começa com uma constatação surpreendente. O problema econômico que atormentou a humanidade por séculos, produzir o suficiente para todos viverem, está perto de ser resolvido. O PIB global per capita já é cerca de 11 mil dólares por ano. Se a economia crescer 2% ao ano, nossos filhos serão 2 vezes mais ricos do que nós. Mas a tecnologia que nos torna mais prósperos também cria 3 novos problemas. Primeiro, a desigualdade. O mercado de trabalho é hoje o principal mecanismo para distribuir prosperidade. Se o trabalho diminuir, como dividiremos o bolo econômico? Segundo, o poder. Grandes empresas de tecnologia estão acumulando não apenas poder econômico, mas político. Elas decidem o que vemos, o que compramos, quem contrata, quem empresta. Terceiro, o propósito. O trabalho não é apenas uma fonte de renda, é também uma fonte de significado, identidade e estrutura na vida. Sem trabalho, como preencher esse vazio? O livro não é sobre um mundo sem trabalho, é sobre um mundo com menos trabalho. Susskind argumenta que as máquinas não farão tudo no futuro, mas farão mais. E lentamente, os seres humanos serão empurrados para um conjunto cada vez menor de atividades. A demanda pelo trabalho humano vai definhar, gradualmente, e o que restar não será suficiente para todos. Por que os economistas erraram no passado? E por que agora pode ser diferente? Susskind dedica boa parte do livro a explicar por que, ao longo da história, as previsões de desemprego tecnológico se mostraram equivocadas e por que isso não significa que estejamos errados hoje. A explicação clássica envolve 2 forças opostas. A força substitutiva. Máquinas substituem humanos em certas tarefas. Essa é a que todos enxergam. A força complementar. Máquinas tornam humanos mais produtivos em outras tarefas, aumentam o tamanho da economia e transformam a própria economia, criando novas demandas. Essa força compensou a substitutiva no passado. O problema, segundo Susskind, é que a força complementar está enfraquecendo, por 3 razões. Primeiro, o efeito produtividade. No passado,
máquinas tornavam humanos mais produtivos, mas isso só funciona enquanto humanos são melhores que máquinas naquela tarefa. Quando a máquina se torna melhor, o humano se torna irrelevante. Susskind dá o exemplo do xadrez. Por um tempo, xadrez centauro, humano mais máquina, era imbatível. Mas o sistema AlphaZero, após apenas um dia de autoaprendizado, derrotou o melhor computador de xadrez existente sem perder um único jogo. O humano agora não acrescenta nada. Segundo, o efeito bolo maior. Economias crescem. Isso criou mais demanda por trabalho no passado. Mas isso só ajuda se os humanos forem melhores que as máquinas nas tarefas necessárias para produzir o que as pessoas querem. Se as máquinas forem melhores, o bolo maior não gera mais empregos para humanos. Isso já aconteceu na agricultura e na manufatura. Nos Estados Unidos, a produção manufatureira aumentou 70% desde 1986, mas o número de trabalhadores caiu 30%. O bolo cresceu, o trabalho humano encolheu. Terceiro, o efeito bolo em mudança. Economias não apenas crescem, mas se transformam. Novos setores surgem, mas não há garantia de que os humanos serão os melhores para operar nesses novos setores. As empresas mais valiosas hoje, Apple, Microsoft, Google, empregam uma fração dos trabalhadores que a AT&T empregava no seu pico. A revolução pragmática na IA. E por que ela muda tudo? Para entender a diferença entre o passado e o futuro, Susskind nos leva a uma breve história da inteligência artificial. Na primeira onda da IA, até os anos 1990, os pesquisadores tentavam copiar os seres humanos. Acreditava-se que para uma máquina executar uma tarefa que exige inteligência quando feita por um humano, ela precisava pensar como um humano. Esse esforço falhou. Foi chamado o inverno da IA. A segunda onda, que começou com o Deep Blue da IBM derrotando Garry Kasparov no xadrez em 1997, é diferente. Susskind a chama de revolução pragmática. As máquinas não tentam mais copiar os humanos. Elas resolvem problemas de maneira fundamentalmente diferente. Deep Blue não pensava como Kasparov. Ela calculava 330 milhões de movimentos por segundo usando força bruta. AlphaGo, que venceu o campeão mundial de Go em 2016, não copiava a intuição humana. Ele aprendeu sozinho, analisando 30 milhões de movimentos de partidas anteriores e depois jogando contra si mesmo milhares de vezes. AlphaGo Zero foi além, aprendeu apenas com as regras do jogo, sem qualquer dado humano, e em 3 dias derrotou seu predecessor. O argumento de Susskind é simples e contundente. Economistas que previram o futuro do trabalho, baseados na primeira onda de IA, cometeram o que ele chama de falácia da IA. A crença de que a única maneira de automatizar a tarefa é copiar o humano. Agora, isso não é mais verdade. Os limites que os economistas imaginavam, tarefas não rotineiras, tarefas que exigem criatividade, empatia, julgamento, estão desaparecendo. Um exemplo, a patologia. Em 2016, um sistema do MIT detectava câncer de mama com 92,5% de precisão. Patologistas humanos atingem 96,6%. Mas quando os médicos usavam o sistema como apoio, a precisão subia para 99,5%. A máquina não pensava como um médico, simplesmente funcionava. Técnicas práticas. O que fazer diante deste cenário? Susskind não é apenas um diagnosticador, ele propõe respostas. Vou destacar 3 técnicas práticas que emergem do livro. Técnica 1. Repensar a educação radicalmente. Não se trata de mais educação. Trata-se de um tipo diferente de educação. Susskind argumenta que o modelo atual, ensinar conteúdo que pode ser facilmente testado, conteúdo rotineiro, é exatamente o que as máquinas já fazem melhor. Aplicativos como Photomath resolvem problemas de matemática de ensino médio com uma foto. O que devemos ensinar? Atividade em que os humanos ainda são complementares, não substituíveis pelas máquinas. Cuidado, ensino, criatividade, empatia, mas ele também adverte. Até essas áreas estão sob pressão. A mudança deve ser constante. Educação ao longo da vida, não no início da vida. Técnica 2.
o grande Estado, Big State. Susskind propõe um papel muito mais ativo para o Estado, mas não para planejar a produção. Isso fracassou no século XX. Para distribuir a prosperidade. 3 frentes. Primeira, Estado de partilha de renda. Susskind defende uma renda básica condicional, não universal, com condições. Por quê? Para manter a solidariedade social. Quem recebe o dinheiro precisa contribuir de alguma forma, cuidar de idosos, ensinar crianças, trabalhos comunitários. Sem condições, o sistema gera ressentimento. A condicionalidade não é para punir, mas para garantir que todos sintam que estão contribuindo. Segunda, Estado de partilha de capital. Susskind sugere fundos de riqueza cidadã, como o Fundo de Pensão da Noruega ou o Fundo Permanente do Alasca. O Estado compra participações em empresas em nome de todos os cidadãos. A renda gerada é distribuída. Terceira, Estado de apoio ao trabalho. Enquanto a transição ocorre, o Estado deve intervir para garantir que os empregos restantes sejam de qualidade, salários mínimos altos, jornadas mais curtas, proteção para trabalhadores de plataforma. Técnica 3. Conter o Big Tech. Esse é um dos capítulos mais originais do livro. Susskind argumenta que o problema das grandes empresas de tecnologia não é mais apenas econômico, monopólios, preços altos, é político. Essas empresas controlam o que vemos, o que compramos, quem é contratado, quem recebe crédito. Elas têm poder de moldar a democracia, a liberdade e a justiça social. A solução proposta: uma autoridade de supervisão do poder político, análoga às autoridades de concorrência, mas composta por filósofos políticos e teóricos, não apenas economistas, capaz de investigar, exigir transparência, restringir comportamentos e, em casos extremos, desmembrar empresas. Você já parou para pensar em como as decisões de algoritmos, de crédito, de contratação, de recomendação de conteúdo afetam sua vida sem que você saiba exatamente como funcionam? Comenta aqui embaixo. Críticas e limitações do livro. Susskind é convincente, mas o livro não está acima de críticas. Vou mencionar 2. Primeira crítica: subestimação da capacidade humana de criar novos trabalhos. Economistas como David Autor argumentam que Susskind ignora um ponto central. À medida que os humanos são deslocados, eles se tornam mais baratos. Isso cria incentivos para empreendedores inventarem novas tarefas que os humanos possam fazer. Foi assim no passado. Susskind responde que isso é válido apenas enquanto os humanos mantêm alguma vantagem comparativa. Quando as máquinas se tornarem melhores em praticamente tudo, o custo humano não importará. Mas será que isso acontecerá tão cedo? Há debate. Segunda crítica: a viabilidade política do grande Estado. As propostas de Susskind são ambiciosas: renda básica condicional, fundos de riqueza cidadã, regulamentação pesada do Big Tech. Em um momento de ascensão populista e desconfiança nas instituições, é realista imaginar que os cidadãos aceitarão pagar impostos mais altos para sustentar programas que beneficiam outros? Susskind reconhece a dificuldade, mas argumenta que a alternativa, uma sociedade com desigualdade explosiva, desemprego estrutural e vazio de propósito, é muito pior. O próprio Susskind admite que o livro não é profético. Ele não diz exatamente quando o desemprego tecnológico se tornará crítico, mas argumenta que já vemos seus sinais. A queda na participação da força de trabalho entre homens americanos em idade ativa, o aumento da desigualdade, o domínio de poucas empresas de tecnologia. Síntese e fechamento. Vou resumir as 3 principais lições do mundo sem trabalho. Primeira, a história não nos garante que haverá trabalho para todos no futuro. As forças que nos protegeram no passado estão enfraquecendo. Segunda, o problema não é apenas econômico, é também político e existencial. Precisamos nos preparar para distribuir prosperidade, controlar o poder tecnológico e encontrar significado fora do trabalho. Terceira, as soluções existem: educação radicalmente repensada, Estado distribuidor, supervisão política do Big Tech, mas exigem ação coletiva e coragem política. Susskind termina o livro
com uma nota surpreendentemente otimista. Os problemas que enfrentamos, desigualdade, poder, propósito, são consequências da prosperidade. São problemas melhores de se ter do que a pobreza que atormentou nossos ancestrais. A parábola do esterco de cavalo nos lembra de algo importante. Os cavalos não tinham controle sobre o seu destino coletivo. Nós temos. Como diz o filósofo Karl Popper, citado por Susskind, o futuro depende de nós mesmos, e não dependemos de nenhuma necessidade histórica. Das 3 técnicas que apresentei, repensar a educação, o grande Estado distribuidor ou a supervisão do poder político do Big Tech, qual você acha mais urgente no curto prazo? Deixe nos comentários. Os artigos e referências acadêmicas mencionadas estão na descrição. Para o nosso canal é isso. Curta, comenta, compartilha. Um forte abraço e até a próxima.